Bom, pessoal, então vamos dar aqui início, né, a esse assunto novo, né, um assunto que de certa forma tem uma relação com o anterior, né, que é coligação e controle, sendo que a gente agora vai verificar como é que isso acontece, né, como é que a gente vai contabilizar as operações de empresas que elas são controladas em conjunto. Então, a gente vai estudar o CPC 19, né, que trata desse assunto especificamente, e o objetivo desse pronunciamento, desse CPC, é estabelecer princípios, né, para que a gente possa elaborar, publicar as demonstrações contábeis de empresas, de entidades, que tenham interesses em negócios controlados em conjunto, né? Ou seja, que estejam aí controlando negócios, né, de forma conjunta. Porém, a gente precisa primeiro entender, né, o que é, ou o que são negócios em conjunto. Então, vamos ao que diz a norma. Um negócio em conjunto é aquele no qual duas ou mais partes têm o controle de forma conjunta. Duas ou mais partes controlam conjuntamente um negócio. E o negócio em conjunto tem as seguintes características. As partes que integram este negócio estão vinculadas por um acordo contratual. Então, existe um contrato que integra todas as partes que integram esse negócio. Então, é prerrogativa a existência de um contrato. E esse contrato dá a duas ou mais partes, né, a duas ou mais partes integrantes, o controle conjunto, o controle compartilhado deste negócio. Então, a gente está aqui no início conversando sobre as definições, né? Porque, como a gente vai ver, é importante que a gente entenda bem essas definições para que a gente possa avançar no conteúdo. Qualquer dúvida, turminha, só falar que a gente repete. Ainda em relação às definições, né? A gente vai ver agora o que é o controle conjunto. Então, o controle conjunto é o compartilhamento estabelecido através de um contrato, né? Então, é um contrato que vai dizer isso, esse compartilhamento do controle do negócio, que só vai existir se e somente se as decisões sobre as atividades relevantes exijam o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Então, para que haja o controle conjunto, é necessário que exista um contrato no qual esteja lá prescrito, tá? Que as decisões relevantes, as decisões importantes que são tomadas sobre aquele negócio só tem validade se houver o consentimento unânime das partes que integram o negócio. Então, se uma parte concorda que sim e a outra que não, não existe o consentimento e nenhuma decisão poderá ser tomada. As decisões só poderão ser tomadas, as decisões relevantes só poderão ser tomadas se somente se houver o consentimento unânime de todas as partes que integram o negócio compartilhado. A entidade que seja parte integrante do negócio deve avaliar se o acordo contratual dá a todas as partes o controle do negócio coletivamente. Então, mais de uma pessoa
mais de uma entidade, controla de forma conjunta aquele negócio e as decisões relevantes só poderão ser tomadas se houver o consentimento unânime destas partes. Todas as partes integrantes controlam o negócio coletivamente quando elas agem em conjunto para dirigir as atividades que afetam significativamente os retornos, que são as atividades relevantes, tá? Então, a gente está falando aqui a mesma coisa de diversas formas, mas o que nós estamos querendo dizer no final da história é que o negócio ele é controlado em conjunto quando existe um acordo, onde esse acordo ele prescreve que as decisões relevantes, isto é, aquelas decisões que afetam de forma significativa os retornos do negócio, só poderão ser tomadas, né, se somente se houver o consentimento unânime de todas as partes que compartilham o controle desse negócio. Aí, Professora, mas é mais ou menos isso aí. Oi. Oi, Ávila. desculpe interromper. O que seriam exemplos de atividade, tipo, decisões sobre atividades relevantes? Seriam sobre a execução das atividades da área de produção? Ou É seriam. tudo aquilo que, ao ser deliberado, pode vir a afetar o retorno do negócio. Então, pode ser uma questão de corte de custos, pode ser uma decisão de ampliar a produção, pode ser uma decisão de reduzir matéria-prima ou trocar matéria-prima, pode ser uma decisão de não mais produzir determinado elemento ou aumentar a produção de determinado item, é tudo aquilo que vai ter impacto no retorno. No retorno, no risco, né? Beleza, professora. Tá claro, muito obrigado. Imagina. A parte integrante que detém o controle conjunto do negócio pode impedir que qualquer das outras partes ou grupo de partes integrantes controle o negócio. Porque o controle ele é conjunto, né? Como está dizendo aqui o pronunciamento, o controle é conjunto. Então, ninguém pode fazer nada sozinho. É como se fosse um condomínio, né? Só que esse condomínio, para ele rodar, ele tem que ter o consentimento unânime de todos os condôminos, tá certo? Então, imagine uma reunião de condomínio onde não existe essa questão da maioria, né? Tem que ser a unanimidade. É preciso que haja o consentimento unânime para que essas decisões elas venham a ser tomadas. Bom, essa daqui são as definições preliminares, né, do que vem a ser esse negócio controlado em conjunto. Então, dito isso, a gente vai para a classificação dos tipos de negócio em conjunto, tá? Então, quais são os tipos de negócios em conjunto que existem? Existem dois, tá? O primeiro é chamado de operação em conjunto, que a gente vai ter uma sigla em inglês chamada de Joint Operation. E o segundo é o empreendimento controlado em conjunto, que a sigla em inglês é Joint Venture, né? Então, a gente tem Joint Operation, operação em conjunto, e Joint Ventures, que é o empreendimento em conjunto. Tá? E a classificação deste negócio em conjunto, ser uma Joint Venture ou uma Joint Operation, depende dos direitos e obrigações das partes integrantes do negócio. Então, o que vai definir se é uma joint operation ou se é uma joint venture vai depender dos tipos de direitos e obrigações das partes integrantes. Tá? Vamos lá, vamos nós. Então, vamos entender primeiro o que é uma operação em conjunto. Uma operação em conjunto
é o negócio no qual as partes integrantes que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são denominadas de operadores em conjunto. Então, o que vem a ser uma operação em conjunto? Mais ou menos assim. Imagina eu e Abner, tá certo? Aí a gente vai empreender uma operação de forma conjunta, tá? Aí eu vou entrar com alguns ativos e Abner vai entrar com alguns ativos também, tá? Com algumas máquinas, eu vou entrar com outras máquinas. A gente vai se juntar. Eu com meus ativos e Abner com os ativos dele. E a gente vai fazer uma operação em conjunto. Só que cada um de nós vai entrar com os nossos próprios ativos. E também a gente vai, juntamente com os ativos, levar alguns funcionários, sobre os quais incide folha, encargos e outras coisas. Então, eu vou com os meus ativos, meus funcionários, e Abner vai com os ativos e os funcionários dele. Juntos, nós iremos fazer, ou realizar, uma operação em conjunto. Nós, então, seremos chamados de operadores em conjunto. Eu com os meus ativos, Abner com os ativos dele, eu com os meus funcionários, minha folha, minhas obrigações trabalhistas, e Abner com seus funcionários, a sua folha e as suas obrigações trabalhistas. Juntos, nós iremos realizar uma operação em conjunto. E aí, Abner? Meninos? Hello? Professora, nesse caso aí, Elias, não há uma criação de uma nova empresa, não. Seria somente, cada uma seria individuais. Suas demonstrações seriam individuais. Mas como se mostra isso? Não, mas então, você vai ver mais na frente que não necessária. A criação da empresa não é a questão fundamental. Então, a operação em conjunto, ela pode ser realizada com ou sem a criação ou constituição de uma empresa. O ponto principal aqui, Elias, é a relação que eu e o Abner, ou eu e você, teremos sobre os ativos e os passivos. Independente se nós vamos ou não constituir uma empresa. Então, o ponto que define se é uma operação em conjunto ou se é um empreendimento em conjunto é a relação contratual que nós teremos em relação aos ativos e passivos. Mas, professor, só mais uma dúvida. Os integrantes não interferem nos ativos e passivos de um dos outros? Eles podem interferir, por exemplo, Não. a empresa Não. interferir no ativo e passivo do outro? Não, vamos lá. Imaginem que a gente está construindo, a gente venceu uma licitação para construir uma estrada, certo? Essa estrada, ela vai de Recife, começa ali, como se a gente fosse revitalizar a 101, tá? Ou a 232, como você queira. Vamos pegar a 232 que a gente vai para o interior. Aí, o que acontece? Aí a gente vai fazer
a gente ganhou a licitação e a gente vai fazer uma operação em conjunto. Nesse contrato, vai dizer o seguinte, que a empresa de Umbelina, ela vai fazer a obra de Recife até Bezerros, tá certo? Então, todo o maquinário e homens que vão fazer a parte de Recife a Bezerros é minha. Aí, nesse contrato, também vai dizendo que de Bezerros até Caruaru, ou um pouco depois de Caruaru, para ficar um percurso mais ou menos igual, quem vai fazer ou se responsabilizar pela construção é Elias, é a empresa do Elite, certo? No entanto, a maneira, a forma jurídica, como isso vai ser realizado, se eu e você vamos constituir uma empresa ou não, é o que menos importa para fins de contabilização. O que importa é, eu vou com minhas máquinas, meus homens e minha matéria-prima fazer a primeira parte da BR. E aí eu termino, certo? E aí você vai entrar somente depois, ou concomitante, mas você só vai entrar de Bezerros para frente. E a gente não pode trocar materiais, nem eu posso, pelo menos assim, não é que isso... É porque nesse tipo de operação, você tem a sua obrigação, digamos, sua meta, e eu tenho a minha. A gente só vai se unir para poder realizar aquele negócio. Mas você com os seus e eu com os meus. Elias, eu não sei se você é da minha idade ou não, mas é feito casamento moderno, certo? Casamento moderno é assim, a gente vai casar, aí eu compro a minha máquina de lavar, você vai comprar a geladeira, eu vou comprar um micro-ondas, você vai comprar, sei lá, a televisão, entendeu? Terminou o casamento, cada um pega o que é seu e vem embora. E a gente não tem filho nem pet. É assim, é casamento super, super ultra moderno. Eu com os meus, você com os seus, e um abraço. Compreendi você. Seria fracionar o contrato e cada um faria a sua parte, né? Ajudando os seus meios. Isso, Elias. Aí, isso daí independe da maneira, da forma jurídica que a gente vai fazer isso. Então, tanto pode haver a constituição, que o CPC vai chamar de veículo em separado. O que é eu estou me adiantando, tá, Elias? Mas é porque, como a gente vai ver esse termo lá na frente, eu já vou introduzir aqui o conceito. Então, isso tanto pode ser feito com a constituição de um veículo em separado. Que danado é um veículo em separado, Elias? É uma empresa. Então, tanto pode haver a constituição de uma empresa, aí nessa empresa, cada um vai ter seu ativo, tu tá entendendo? E seu passivo. Sim, sim. Como pode não haver um veículo em separado? E aí a gente vai fazer um contrato, nesse contrato eu entro, você entra com os seus, eu entro com os meus, e a gente vai construir a BR. Então, assim, o que é isso no cerne da palavra? É uma operação que vai ser realizada conjuntamente por mim e por você. Entendi, professor. Entendi. Galera, esse papo foi compreendido por todos. Que não vai dar certo somente se eu e Eli estivermos entendendo, não. Foi sim, professora. Deu para entender. Professora. Deu? Pronto, Elias. Aí agora a gente vai para o outro lado da moeda, que não é mais um negócio, é um empreendimento controlado em conjunto, tá? Quando a gente fala de um empreendimento, a gente está falando de uma empresa, de um empreendimento, de uma empresa controlada conjuntamente. Então, é um negócio no qual eu e você temos o controle conjunto sobre os ativos líquidos. O que vem a ser ativos líquidos? Ativos líquidos nada mais é do que o patrimônio líquido. Então, diferentemente do negócio, onde eu entro com os meus e você com os seus, aqui a gente vai constituir de fato uma empresa. Cada um de nós vai entrar com uma parte, né, de recursos ou de máquinas, tanto faz, ou de estoques, ou o que quer que seja.
Mas quando fizermos essa constituição, isso vai virar um bolo só. Esse tipo de casamento, Elias, é o casamento tradicional, aquele que tem comunhão de bens, tá certo? Então, a gente entra e a gente constitui um empreendimento, tá? E aí, quando a gente for repartir o lucro, a gente vai repartir, de fato, a lucratividade. Uma parte da lucratividade é minha, uma parte da lucratividade é sua. Mas os ativos e os passivos, eles foram misturados e eles pertencem à entidade que foi constituída. Eles pertencem ao empreendimento. Entendeu? Aqui a gente não... Professora, nesse caso seriam os consórcios, por exemplo, ou não? Olha, depende do arranjo do consórcio. Entendeu, Abner? Porque assim, se o consórcio for no esquema da construção da estrada, que eu falei há pouco, então não é. Se o consórcio tiver por objetivo a criação de uma empresa e nós tivermos, após a constituição da empresa, direitos sobre o patrimônio líquido, isto é, a gente vai constituir a empresa, a empresa vai trabalhar, a empresa vai operar mediante nosso consentimento conjunto, porém, o que foi formado, o que foi levado para a constituição da empresa pertence à empresa e não a nós. Porque o que difere aqui, como eu falei, são os direitos, tá certo? Sobre os ativos, sobre os passivos. Então, quando a gente está falando de uma operação, que eu falei até com o Elias, eu disse assim, ó, eu entro com os meus, Elia entra com os dele, e a gente vai operar um negócio, certo? E aí ele vai ficar com a parte que lhe cabe e eu com a parte que me cabe. Quando a gente está tratando de um empreendimento, eu não vou entrar com os meus e Elias até vai, mas a gente vai entrar para constituir a empresa. Depois que a empresa é constituída, esse patrimônio, ele se mistura e ele vai pertencer, ele agora é da empresa. Só que essa empresa, ela é controlada por mim e pelo Elias. E nós não vamos ter direito aos ativos que nós integralizamos. Nós vamos ter direito ao patrimônio líquido, que é diferente de quando a gente entra no negócio, eu com meus ativos, Elias com os ativos dele. Aí eu vou ter passivos, que eu vou ter que dar conta e vou ter que pagar, e Elias vai ter o passivo dele, que ele vai ter que dar conta e ele vai ter que responder. Tu entendeu, filho? Essa é a principal diferença, para não dizer a única. Entendi sim, tá claríssimo. Elias, tá de boa para ti também? Tranquilo, professor, estou compreendendo bem. E os demais? Tudo tranquilo, professora. Tudo ok, professora. Então, agora a gente vai para as demonstrações contábeis das partes integrantes do negócio em conjunto, que é o joint operation, tá? O operador em conjunto deve reconhecer com relação aos seus interesses na operação em conjunto. 2 pontos. Elias, você vai reconhecer seus ativos, incluindo sua parcela sobre se houver algum ativo que está sendo utilizado conjuntamente, seus passivos, incluindo a sua parcela sobre se houver qualquer passivo assumido conjuntamente comigo, você vai reconhecer a sua receita de venda ou de prestação de serviço, você vai reconhecer a sua parcela sobre a receita de venda da produção, eu acho que está repetido, da operação em conjunto,
e as suas despesas, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Você reconhece, segrega, separa seus ativos, seus passivos, a parte da receita que é sua é aquela parte de construção lá da BR, e você vai também reconhecer os custos da construção da sua parte na BR. E eu também, da minha parte. Entenderam, pessoal? Tá de boa? Tá sim, tudo certo. Elias, demais, meninos, meninas? Tranquilo, professora. Tá bom, ok, professora. Tranquilo. Tá. O operador em conjunto, que no caso sou eu e o Elias, iremos contabilizar os ativos, os passivos, as receitas e as despesas relacionadas aos seus interesses na operação em conjunto, de acordo com os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações. Então, neste caso, não existe equivalência patrimonial. Não há que se falar de aplicação do método da equivalência. Entendeu? Por quê? Porque... Agora, professora, só uma dúvida. Havendo um bom desempenho, lógico, vai ter lucro de uma empresa, mas pode ser que uma delas não tenha Pode ser que uma delas tenha uma operação lucrativa e a outra deficitária. Negativa. Isso. Então, a que teve a deficitária, ela vai responder por si só. Mas no contrato final, isso vai impactar. Como é que é resolvido isso? Bicho, bom, se tiver que pedir economia, reequilíbrio contratual, é porque isso daí é o seguinte, esse tipo de operação, ela tem que ser pensada bem direitinho antes, né? Compreendo. Entendeu? Porque tu já está executando a obra, mas a gente tem que ter pensado nisso antes, inclusive a definição das áreas, que a gente tem que ter visto isso antes, porque assim, se tu pegar um trecho ruim, velho, tu vai assumir aí o pepino. E eu não vou ter nada a ver com isso, não, porque isso vai estar estabelecido, por isso que tem que ter um contrato. Isso vai estar estabelecido no contrato. E eu não vou assumir o prejuízo teu. Entendo. Agora, se o contrato prevê reequilíbrio orçamentário, aí tu vai chamar o reequilíbrio para você. Mas, assim, esse tipo de construção, isso existe pra caramba, tá? Principalmente nessa área de construção aí, de loteamento, de licitação de obras de grande porte, de estradas, o escambau. Mas isso tem que ser visto bem direitinho, para não dar depois confusão. Mas o que você falou é isso mesmo, assim, cada um com o seu, cada um com o seu lote, cada um com a sua parte, com suas obrigações, com seus lucros ou prejuízos. Mas, normalmente, assim, isso é estudado bem direitinho antes, sabe, Elias? Para não ter problema dessa natureza. Ok. No caso de empreendimentos controlados em conjunto, nós teremos já ventures, o empreendedor em conjunto deve reconhecer seus interesses no empreendimento controlado em conjunto como um investimento. Pronto, aí aqui já é diferente do outro lá. Porque no outro lá, a gente não vai aplicar, não é investimento. Eu vou pegar meus ativos que estarão no meu balanço e eu vou usar aqueles ativos para fazer uma operação, mas eu não vou, esse meu ativo, ele não vai compor um investimento em uma outra empresa, porque é assim, o ativo e o surgimento dos passivos, eles não vão ficar dentro de uma outra empresa, eles vão permanecer na minha empresa. O que vai acontecer é divulgar isso em nota explicativa, mas os ativos, eles vão ser meus, continuar sendo os meus direitos, os meus ativos. E os passivos que surgirão, como, por exemplo, a folha, né, de funcionário ou fornecedores, enfim, quer que seja, vão ser meus também, tá?
E a receita e a despesa será minha também, de fato. E o lucro é resultante dessa brincadeira. Então, quando a gente tem um empreendimento em conjunto, é totalmente diferente. Por quê? Porque no empreendimento em conjunto, o ativo, ele sai da minha empresa para compor o ativo da outra empresa. E em lugar do ativo que sai da minha empresa, vai entrar o investimento. Entendeu? Então, digamos que eu vou integralizar a outra empresa. Aí eu vou pegar máquinas e equipamentos, eu vou fazer o quê? Eu vou creditar, porque essas máquinas e equipamentos vão sair do meu ativo e eu vou debitar a conta de investimento. E essas máquinas e equipamentos que vão sair do meu ativo, eu vou integralizar na outra empresa. Então, lá na outra empresa, eu vou debitar o ativo que vai estar entrando e vou creditar o capital social. Entendeu? E na minha empresa, eu vou debitar esse ativo que está saindo. E eu vou, ao invés, creditar a conta de investimento. Oh, miséria. Eu vou debitar a conta de investimento e eu vou creditar o ativo que está saindo lá. Alô? 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 Alô, Terra Câmara? Estamos aqui, estamos aqui. Mas tá dando para entender, pessoal? Mas aí, sendo o caso, sendo ativos, por exemplo, professora, fixos não, digo assim... Sim, máquinas, equipamentos... Máquina, equipamento, isso, a depreciação, isso também depreciona o investimento? Quando você for fazer a baixa, você já vai pelo valor contábil líquido, tá ligado? Você vai... Se houver depreciação, você rebate a depreciação contra o valor do bem e você baixa ele pelo valor contábil líquido para integralizar na outra empresa. Ok. E continua depreciando lá, né? Aí segue a vida por lá. Aí você debita, ou você vai creditar isso, né? E você vai debitar a conta de investimento, que corresponde ao investimento que tu vai fazer lá na outra empresa. Ok. Okay? Aí lá na outra empresa, tu vai debitar a conta de máquinas, equipamentos e vai creditar o capital social. Aí, agora sim, a gente tem um investimento que vai ser avaliado pelo MEP, pelo método da equivalência patrimonial. É totalmente diferente do negócio em conjunto. Negócio em conjunto não tem nada a ver. Negócio em conjunto sou eu comigo mesma, você consigo, e a gente vai fazer um negócio. Aqui não. Aqui a gente vai empreender, vai criar uma outra empresa de forma conjunta e vai ter direito sobre o patrimônio líquido desta nova empresa via método da equivalência patrimonial. Professora, nesse caso, a gente mantém as duas empresas que criam uma terceira para controlá-la, né? Eu fico com a minha empresa, você fica com a sua empresa e a gente cria uma terceira empresa que vai ser controlada de forma conjunta. Beleza. Show de bola. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo na paz de Deus. Galera, dá um feedback aí para mim, por favor. Tudo ok, professora. E os demais? Ok, professora. Ok, professora. Tá. Tipos de negócios controlados em conjunto. Negócios em conjunto são estabelecidos para uma série de propósitos, que era o que a gente estava conversando, tá? Por exemplo, como meio para as partes integrantes compartilharem custos e riscos, ou como meio de oferecer às partes o acesso a novas tecnologias ou a novos mercados. Isto é, isso existe para chuchu, tá certo? A torta e a direito. Muita gente faz isso porque é uma forma de você compartilhar, né? Ao invés de você ir sozinho, você pega um parceiro negocial e aí você empreende. Ou empreende em conjunto, ou você estabelece um negócio em conjunto, tá? E existem diferentes estruturas e formas legais para você, arranjos, né? Aí a pessoal da área jurídica é PhD nessa história, né? Existem diversas formas, diversos arranjos, pessoal, para você operacionalizar isso.
E aí, como a gente já tinha conversado, a classificação de negócios em conjunto em operação em conjunto ou empreendimento em conjunto vai depender de quê? Dos direitos e obrigações das partes integrantes, os quais decorrem de um contrato, de um acordo no curso normal dos negócios. Classificação de negócios em conjunto exige que as partes avaliem seus direitos e obrigações. Então, se eu vou ter direito apenas sobre meus ativos e obrigações sobre meus passivos, ou se eu vou ter direito sobre o patrimônio líquido. Então, a partir desse ponto de vista é que eu defino, tá certo? Se é um negócio ou um empreendimento. Ao efetuar essa avaliação, deve-se considerar o seguinte, 2 pontos. Letra A estrutura, né, desse negócio. Aí, essa estrutura, vocês vão começar a ver agora, ó, aí coloca aqui, letra B, ó, quando o negócio em conjunto for estruturado por meio de veículo em separado. Então, como eu já tinha dito antes, veículo em separado é quando decide-se constituir uma outra entidade, tá? Aí o CPC chama isso de um veículo em separado, é uma outra entidade que é criada. Aí, esse veículo em separado, que a gente vai denominar aqui entidade, tem diversas formas jurídicas, tá certo? Aí, a forma legal, a forma jurídica do veículo, os termos do acordo e, se for relevante, outros fatos e circunstâncias, tá? Então, tenham em mente que esse veículo em separado é uma estrutura, tá certo? Legal, jurídica, que pode ter diversas formas. A Abner falou, é um consórcio? Eu falei, pode ser. Vai depender dos termos do consórcio. Então, você pode ter um consórcio que é sobre um negócio jurídico, um negócio em conjunto, ou você pode ter um consórcio que aborde um empreendimento em conjunto. Tudo vai depender do contrato, tá certo? Dos termos do contrato e de como você vai ter direito sobre seus ativos e as obrigações sobre seus passivos. Resolvendo isso, você define se é um negócio ou se é um empreendimento. Se for um negócio, não se aplica a equivalência patrimonial. Se for um empreendimento, sim, aplica-se a equivalência patrimonial. Beleza? Galera, oi. Alô? Tudo certo. Pronto. Vamos dar uma pausinha, tá certo? Porque esse próximo assunto ele é comprido. E a gente vai começar a falar desses veículos em separado, tá? Pessoal, até aqui foi, né? Tá tudo certinho. Ok, professor. Tá sim, professor. Sim, Ok. professora. Tranquilo.